Olá, meus queridos, um bom dia a todos. Espero que se encontrem bem. É mais um dia que estamos aqui a fazer as gravações para vós. No dia de hoje vamos fazer uma comparação entre o recém-capítulo estudado do livro de Daniel 8 com os capítulos do livro de Daniel 2 e do capítulo 2 e do capítulo 7. Vamos verificar a relação entre estes três capítulos do livro de Daniel, como uns se enquadram, como uns se enquadram, uns versículos se enquadram nos outros, e também dar mais alguns pormenores relativamente ao santuário terrestre, o que é que acontecia, para nós ficarmos também com uma ideia mais concreta daquilo que está a acontecer neste momento no santuário celestial. Fazendo então aqui uma avaliação daquilo que nós estudamos no livro de Daniel, no capítulo 2, 7 e 8, temos então a seguinte comparação. Nos dois capítulos de Daniel 2 e 7, ambos os poderes iniciais, quer do sonho de Nabucodonosor, quer dos animais vistos depois na visão de Daniel 7, temos a primeira representação como o Império da Babilônia. A seguir a Babilônia aparece então a Medo-Pérsia, que era então o segundo poder que aparecia não só no capítulo 2 de Daniel, como também no capítulo 7 e também no capítulo 8 de Daniel, que estudamos agora. Reparem que no capítulo 8 de Daniel já não aparece a Babilônia, porque a Babilônia já foi então quando Daniel teve esta visão, já estava a ocorrer o período da Médio-Pérsia. Depois da Médio-Pérsia temos então a Grécia. A Grécia aparece então nas três visões, nos três capítulos de Daniel. Após a Grécia temos a Roma Imperial, pagã, e depois a Roma Papal. Em Daniel 2, na estátua do sonho de Nabucodonosor, uma pedra era cortada sem mãos, no versículo 34, e depois tínhamos a vinda de Cristo, que aparecia no versículo 44. No capítulo 7 de Daniel temos o julgamento no céu, quando nós verificamos então o movimento de Jesus para o ancião de dias para iniciar então este julgamento, nos versículos 9, 10 e 26, e depois os santos a receberem o reino, no versículo 18 e 27, e finalmente a vinda de Cristo no versículo 27. No capítulo 8 de Daniel, no versículo 14, temos então uma purificação do santuário. Ambos são iniciados após o período de 1260 anos que referíamos como o período em que terminaria então o poder e a perseguição dos santos por Roma Papal. E depois temos então este poder que seria quebrado sem mãos humanas no versículo 25 e também a vinda de Cristo no versículo 25. Relativamente ainda à purificação do santuário, como nós já indicámos no vídeo de ontem, tínhamos então dois bodes que eram separados, um morria para o Senhor no dia da expiação, e este é um símbolo de Cristo que viria ao mundo a morrer pelos nossos pecados. É importante sempre frisar isto, porque de fato Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Nós podemos também confirmar isso em vários locais da Bíblia, como no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 7, no livro de João, capítulo 1, versículo 29, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8. A purificação do santuário ilustrava então três fases do ministério de Cristo: sacrifício substitutivo, mediação sacerdotal e o julgamento final. O bode emissário, ou Azazel, que era levado para o deserto e abandonado para ser morto, é uma representação do próprio Satanás, como já dissemos também ontem, que após a volta de Cristo será aprisionado por 1000 anos. E isso nós também podemos confirmar no livro de Jeremias, no capítulo 4, versículo 23 e 26, Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1 e 2. Depois disso, ele será solto, uma vez que o bode emissário, e destruído também. Uma vez que o bode emissário só entrava em cena terminada a expiação,
como nós vemos em Levítico 16:20, é evidente que Satanás não participa na expiação dos pecados, mas é destruído por seus próprios pecados e pelos pecados que levou outros a cometerem. Todos os sacrifícios do santuário constituíam o caminho da salvação pela fé e instruíam o povo de Deus sobre o terrível caráter do pecado, e apontava o meio escolhido por Deus para acabar com o pecado, ou seja, o sacrifício do Filho de Deus. Como nos diz em João, capítulo 1, versículo 29. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo que separava o lugar do Santo do Santíssimo rasgou-se de alto a baixo, indicando o fim de todo o sistema sacrificial de animais que por milénios apontava para a morte do Filho de Deus. Portanto, é neste momento, nós iremos ver, quando agora estudamos o capítulo 9 de Daniel, o momento exato em que se inicia esta purificação do santuário e o julgamento do povo de Deus e também da humanidade. Iremos ver no capítulo 9 exatamente a altura em que este julgamento começa e a altura e quando é que começa a contagem dos 2300 anos que falámos ainda no vídeo de ontem. Entretanto, tenham todos um bom dia, é o meu desejo.